situe no mesmo sistema de eixos cartesianos os pontos, tá aqui esses pontos, ó, todos eles, no mesmo sistema de cartesiano. Então vamos lá. Vou colocar aqui no quadro. Vocês estão me ouvindo bem, então? Pronto. Vou colocar aqui no quadro. Peguei esses 3 pontos e coloquei no mesmo sistema de coordenadas. Está aqui o eixo X, eixo Y e localizei esses pontos aqui. O K eu tirei da forma de fração e daí eu localizei o ponto K aqui, ó, 0,33, fica aproximadamente aqui, e liguei até quem? Até menos 3,5, certo? Foi isso que foi feito. Bom, isso foi esse aqui é exemplo da primeira questão. E a primeira questão. Então, questão 1. Questão 1, certo? Então vamos para a próxima. A próxima questão, pessoal, questão 2. Então, pessoal, tá aí essa questão 2. A questão 2, dados os seguintes pontos, tá aí todos esses pontos. Indique quais pertencem, letra A, ao primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante, ao eixo X, ao eixo Y, a bissetriz B13. Por que B13? Porque é a bissetriz que passa pelo... A bissetriz é uma reta, tá bom? É a reta que corta o primeiro e o terceiro quadrante. Tá aqui, ó. Ela passa aqui, mais ou menos. Usando esse que já está feito, né? Da outra questão. Esse plano cartesiano. Então, a bissetriz ela corta exatamente ao meio o primeiro e o terceiro quadrante. A bissetriz 1,3. A bissetriz 2,4 é segundo e quarto quadrante, né? 2,4. Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares e essa da H, que é a bissetriz 2,4, é a bissetriz dos quadrantes pares, tá bom? Só para dizer isso. Então, vamos agora ao exemplo. Vamos pegar aqui o nosso plano cartesiano. Aqui no nosso plano cartesiano, nós vamos fazer o seguinte. Vamos só para entender aqui os quadrantes e depois dar a resposta. Tá bom? Não vai precisar localizar nada, não. Tá bom? Então, aqui, ó, primeiro quadrante. Deixa eu só projetar aqui a imagem. Os demais que forem ver o vídeo depois ver. Ó, primeiro quadrante. Segundo. Terceiro. Quarto quadrante. Quarto quadrante. Tá aqui. Certo? Essa segunda questão, coloca aqui, a gente está analisando a questão 2. Certo? Nessa segunda questão, pessoal, ele quer que a gente apenas diga qual quadrante estão, né, aqueles pontos. Cada um daqueles pontos. Eu vou dar um exemplo aqui, vou colocar um ponto aqui, tá bom? Como exemplo, eu vou colocar aqui o ponto A-1, 7. Em que quadrante está esse ponto aqui? A-1, 7. Ele pertence a qual quadrante? Para eu saber em que quadrante pertence, eu não preciso nem pegar esses números e encontrar aqui, não. Eu só preciso de uma coisa. Eu só preciso, pessoal, olhar qual é o sinal, se é positivo ou se é negativo, cada uma das coordenadas. A coordenada X, ela está negativa, não tá? Porque tem um sinal do menos. A coordenada Y está positiva. Então, o ponto A pertence a que quadrante? Vamos analisar aqui, ó. O primeiro quadrante, ele é composto, aliás, ele é limitado, né, pela parte positiva do X, a parte positiva do X e positiva do Y. Não é isso, pessoal?
Da origem para cima, o y é positivo. Da origem para a direita, o x é positivo. Então, o primeiro quadrante ele está limitado pela os semi-eixos positivos do x e positivo do y. O segundo quadrante ele está limitado, aqui agora vai pegar a parte negativa. Ó. Opa. O segundo quadrante ele está limitado entre o semi-eixo positivo do y e negativo do x. O terceiro quadrante está no semi-eixo negativo do x e negativo do y. E o quarto quadrante, positivo do x, negativo do y. Tá claro isso? Super. Hã? Tá super claro, Edmar. Ah, beleza. Bom, então lá é o seguinte. Então, eu pergunto para você, esse ponto aqui eu estou dizendo um monte de então. Olha só, pessoal, esse ponto A, ele está em qual quadrante? Segundo quadrante. Por quê? Porque é justamente no segundo quadrante que a abscissa x é negativa e o y é positivo. O ponto está aqui. Então, esse ponto aqui ele pertence ao segundo quadrante. Certo? Então, o ponto A está aqui, ó, segundo quadrante, ponto A. O A menos 1, 3, aliás, menos 1, 7 está no segundo quadrante. Está respondido o caso para esse ponto aqui, está respondido. E esse ponto aqui, vamos lá. Esse ponto aqui, ó, ele está onde? Ponto B, 0, menos 500. B, 0 de x, menos 500 de y. Esse ponto pertence a qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Primeiro? Não. Ele não está no primeiro quadrante porque a parte do y está negativa. Tem um menos aqui. Mas deixa eu melhorar a minha pergunta. Minha pergunta não ficou boa. Não ficou boa a minha pergunta. Olha só, Tainá. Esse ponto B, ele pertence a qual quadrante ou ainda mais? Se ele não está em nenhum quadrante, ele pode pertencer ao eixo x, ao eixo y, a bissetriz 1, 3 ou a bissetriz 2, 4. Certo? Então, a questão dá essas possibilidades também. Ele pode ser que ele não esteja em nenhum quadrante, mas esteja em cima das bissetrizes. Certo? E aí? Se bem que se ele estiver em cima da bissetriz, vai acabar parando nos quadrantes, né? Só que particularmente sobre a bissetriz. Mas nesse caso aqui, pessoal, observe, ó, o x não é zero. X não é zero? Como o x é zero, o ponto está em cima do eixo, ele pertence ao eixo y. E ele está justamente na parte negativa do eixo y. B0 menos 500. O menos 500, pessoal, ele está lá para baixo. Ele está lá para baixo. Muito embaixo. Então, dependendo da escala que se usa, né? Então, o ponto B está por aqui, está em cima da bissetriz. Perdão, ele está em cima do eixo Y, ponto B. Olha, ele está em cima do eixo Y. Por quê? Por que ele está em cima do eixo Y? Porque o X é zero. Só por isso. Como o X é zero, o ponto B está em cima do eixo Y. Tá certo? Toda vez que o X for zero e tiver algum número, né, tá, diferente de zero aqui, ele vai pertencer ao eixo Y. Certo? Então está aqui o ponto B, pertence ao eixo Y. C, esse ponto aqui, ó, por exemplo, o ponto 30,
de x e 0 de y. Esse ponto pertence a onde? Pertence aos quadrantes ou pertence a algum eixo? E aí? Os dois podem ser, né? Não, aqui é 30. E aqui é 0. Dá não? Ah, não. Tá cortando o número. E agora? E agora dá, né? Pronto. Aqui é 30 e aqui é 0. O ponto C pertence a que quadrante ou, né, melhorando minha pergunta, Pertence ao ou eixo, pertence a algum eixo? Pertence a algum eixo. ao eixo X. Ao eixo X. Muito bem. O lado positivo do eixo X, porque 30 é positivo. E o Y é 0, né? Se o Y é 0, o ponto C está em cima do ponto, em cima do eixo X. Então, ele está por aqui, ó, mais ou menos. Ninguém sabe onde ele está, na verdade, né? Eu estou colocando aqui só para dizer que ele está na parte positiva do eixo X. Em algum local ele está. Explica essas bissetrizes. Bom, a bissetriz é isso aqui, ó. Se eu pegar essa uma reta que divida o primeiro e o terceiro quadrante ao meio, exatamente, certo? Uma reta que vem... Aqui não está bem feito não, tá bom? Aqui não estou usando régua. Se pegar uma reta que divida exatamente ao meio o primeiro e o terceiro quadrante, aqui são chamados de quadrantes ímpares. Primeiro e terceiro, 1 e 3 é ímpar, né? Então são quadrantes ímpares. Se eu pegar uma reta que divide exatamente ao meio, essa reta chama-se bissetriz. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Por isso que a gente coloca B13, ó, bissetriz que passa pelo primeiro e pelo terceiro quadrante. Para achar o número que chega a bissetriz. O número ele pertencerá, ele cravará exatamente em cima da bissetriz quando tanto a abscissa quanto a ordenada forem iguais. Tanto o x quanto o y forem iguais. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, menos 3, menos 3, menos 1 milhão, menos 1 milhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Tudo vai parar em cima da bissetriz, tá certo? Dessa bissetriz. Tá claro isso? Por exemplo, vamos lá, vou colocar um ponto aqui, ponto D. Pega o ponto D, 2, 2. Esse ponto D, tá dando para ver, pessoal, na câmera? Tá lá, Kelvin? Pronto. Esse ponto D aqui, ele é um ponto que pertence à bissetriz. A bissetriz dos quadrantes ímpares. Por quê? Exatamente as bissetrizes. Porque tanto o valor do x quanto o do y são iguais. Tá certo? Ó, 2 e 2. Então, vamos colocar 2 de x. Cadê? 2, vamos supor que aqui seja 1, então aqui será 2. E 2 de y. 1, 2. É porque não está bem, né, colocado aqui, mas vamos supor, né? Aqui, vamos supor que o sistema de coordenadas cartesiana está perfeito, tá bom? Então, ó, esse ponto D está aqui, em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares. Oi? O número 1 sobre 4 e 1 sobre 4 não pertence à bissetriz. Espera aí. Questão. Sim, isso, muito bem, cara. Muito bem. Se ele tem os mesmos valores, vai cair em cima da bissetriz. Vamos lá, vamos colocar mais um exemplo aqui, né? Mais um ponto aqui. Deixa eu ver, tá ficando meio... porque minha lousa é pequena, né, pessoal? Mas eu acredito que tá dando para entender, não tá? Tá, tranquilo. Pronto. Então deixa eu ver. Não sei se dá certo botar aqui desse lado. Vou colocar aqui o ponto E. Vou inventar um ponto E aqui, ó. Esse ponto aqui, pessoal, menos 2 e 2. Ele pertence
Ele pertence a que quadrante, ou bissetriz, ou eixo? Menos 2 negativo e 2 positivo. Isso, menos 2 negativo e 2 positivo. Ao quadrante 2. Ele pertence ao quadrante. Isso, ao segundo quadrante. Ao segundo quadrante. Só que, isso, ele pertence, na verdade, ele pertence a duas coisas. Ele pertence ao segundo quadrante e ele também pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nós temos duas coordenadas em que uma é a oposta da outra. Toda vez que as coordenadas forem opostas entre si, certo? Quando é que é oposta? Uma é positiva e a outra é negativa. Ah, e detalhe, tem os mesmos valores absolutos. Aqui é 2 e aqui é 2. Só que um é positivo, um é negativo, e o outro é positivo. Toda vez que isso acontece, que tem os mesmos números, só que um negativo e outro positivo, ou um positivo e outro negativo, também dá certo. Toda vez vai cair em cima da bissetriz dos quadrantes pares, tá certo? A bissetriz é essa aqui, ó. Ela vai dividir ao meio. Essa bissetriz aqui a gente chama de B índice 2, 4. Alguma dúvida? Será mesmo será que eu não estou informando errado, não? Para vocês? Isso. É só verificar, então. Ó, basta você pegar e localizar esse ponto. Vamos localizar ele, ó. Menos 2 de x, se aqui é 1, se aqui é menos 1, aqui é menos 2. Menos 2 de x e 2 de y. Vamos ligar, ó. Só que aqui vai dar errado. Vai dar errado o seguinte, por conta da escala. Como eu fiz sem usar régua, sem nada, pessoal, a escala não tá boa. Então eu vou inventar aqui uma escala, tá bom? Só para dar certo. Vou mudar a escala do eixo x em relação a y. Bom, então olha só. Se aqui é menos 2 de x, vamos ligar. Vamos ligar com 2 de y. Então o ponto E está aqui. Ele está em cima da bissetriz dos quadrantes pares. Entendeu agora, Kelvin? Pronto, beleza. Show de bola, show de bola. Bom, então, Tainá, alguma dúvida dessa questão? Então eu vou apagar, viu, pessoal? Tá gravado já. Qualquer dúvida depois, vocês voltam à explicação na videoaula que eu vou postar lá. Inclusive eu tenho colocado o primeiro ano também. Aproveitar, vou voltar tudo. Bom, a terceira questão. Pessoal, a terceira questão, ela é muito simples. A terceira questão, ela é somente para você achar, né, determinar as coordenadas desses pontos que estão aqui, ó. Certo? Por exemplo, o ponto L. Quais são as coordenadas do ponto L? Primeiramente, você tem que botar a coordenada de quê? De x ou de y? Entre parênteses. De x. Qual é o valor da coordenada x? Para chegar nesse ponto aí. Isso, Tainá, muito bem, Nana, acertou. Menos 1. Menos 1 de x e quanto de y? Isso, exatamente. Você acabou de responder o caso para o L, Tainá. As coordenadas é menos 1 e 4. E aí fica assim. É fácil. Eu vou só colocar aqui no quadro para ficar gravado, né? Ó, a coordenada é essa. Peraí, calma. Aqui nós temos vários quadradinhos, né? Nós temos vários quadradinhos. Aí temos aqui o ponto L.
Não é isso? Aí, como é que Tainá respondeu? Tainá pensou o seguinte. Bom, se aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, e primeiro é X e depois Y, então como é que eu localizo as coordenadas do ponto L? Simples. Basta eu saber qual é a abscissa X, a abscissa, né, que a gente chama de abscissa. E ela viu que dá menos 1, realmente é menos 1, porque está em malha quadriculada. E do Y, 1, 2, opa, peraí, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Menos 1 de x, 4 de y. E a resposta para esse caso é essa. Ó. L vai ter coordenadas menos 1 e 4. Está respondido. Pronto, né, pessoal? Pronto, beleza. Então, deixa eu sair aqui. Vamos voltar aqui, então, à apresentação. Então, as três primeiras já está beleza. A quarta questão, encontre a distância entre os pontos dados, entre esses pontos aí. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver. Ficou faltando aparecer um ponto, ó, na imagem. Bom, pessoal, para responder essa questão aqui, essa quarta questão, ela é só para calcular a distância entre esses pontos. Eu expliquei ontem para a Tainá sobre esse tópico, que é a distância entre dois pontos. E aí a gente viu que existe uma relação que você usa para calcular, né? Vou botar um exemplo, tá bom? Então, enquanto está aqui, ó, enquanto a distância entre os pontos dados, entre o ponto A e o ponto B, C e D, E e O. No caso, O é a origem que tem coordenadas 0, 0, não é isso? Então, vamos lá. Exemplo. Vamos encontrar aqui. Vou botar aqui. Vamos na tela de novo. Vamos calcular a distância, pessoal. Aliás, eu vou fazer melhor. Eu vou botar o desenho. Vamos colocar o desenho. Fica melhor de se entender. Eu quero calcular a distância entre esses pontos aqui. O ponto A de coordenadas 2 e 3, menos 2 e 3, aliás, e o ponto B eu vou colocar o ponto B aqui, pode ser, o ponto B eu vou colocar aqui, pronto, quero calcular a distância entre esses dois pontos. O ponto B, vamos supor que ele tenha coordenadas 4, isso é 4 aproximadamente, 4 e 2. 4 e 2. Deixa eu ligar aqui. Tá, bom. Eu quero calcular a distância entre esses dois pontos. O ponto A, menos 2, 3. E o ponto B, 4, 2. B, 4, 2. Como é que eu calculo a distância entre esses pontos? A distância entre esses pontos, pessoal, é justamente a medida desse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui que está, inclusive, mal feito. Mas é o que temos para hoje. Pronto. Esse segmento, eu quero calcular a medida desse segmento aqui, o tamanho dele. Como é que eu calculo o tamanho desse segmento? Conhecendo as coordenadas dos pontos. Basta a gente já analisou, né, a relação da distância, então será essa. Distância de A até B será igual. Como é que calcula essa distância? A gente vai pegar o quadrado da variação em relação ao eixo X, mais raiz quadrada do quadrado da variação do eixo X mais o quadrado da variação do eixo Y. Esse delta aqui
Kelvin, que não estava na aula de ontem, esse delta aqui, ele significa variação. É só para você analisar aqui a distância entre os números que estão só no eixo Y e aqui entre os números que estão só no eixo Y, no eixo X, perdão, e aqui no eixo Y, tá bom? Como é que é feito isso? Só substituir. A variação no eixo X será entre menos 2 e 4. E aí vai ficar assim, ó, o nosso cálculo. Então, distância de A até B será igual a raiz quadrada de... Não vai caber não aqui não, pessoal. Me desculpa aí, mas o quadro é pequeno mesmo. Vamos lá. Distância de A até B será igual a raiz quadrada de quem? Vamos lá, variação no eixo X será... Você pode, tanto faz, você faz menos 2 menos 4, ou então voltando. 4 menos 2. Só lembrem que tem um menos aqui entre as duas coordenadas. Então tem que fazer um joguinho de sinal, tá bom? Aqui no eixo Y também vai ter aqui no eixo Y, pessoal, uma variação. Esse menos é da fórmula que fica aqui dentro de cada parênteses. Não é aqui no meio é mais, né? Já está vendo que é mais. Esse menos é dentro da variação de cada coordenada x e y, tá bom? Então, olha só como é que fica para a gente finalizar a nossa aula. Vamos finalizar agora a aula, tá bom? Olha só, a variação no eixo x, menos 2 eu vou fazer daqui para lá, tá bom? Menos 2 menos 4... menos 2, menos 4, ao quadrado, né? Eu tenho que colocar o quadrado, mais, repete o sinal de mais, a variação no eixo Y, quem é? 3 e 2, né? 3 menos 2, também ao quadrado. Aí aqui vai ficar, ó, raiz quadrada, menos 2 menos 4, dá menos 6. Menos 6 elevado ao quadrado, mais 3 menos 2, 1 elevado ao quadrado. Alguma dúvida? Aí, igual menos 6 ao quadrado, é menos 6 vezes menos 6, né, pessoal? Que vai menos com menos mais, 6 vezes 6, 36. Então, raiz quadrada de 36. De 36 mais, que vai dar 36 então, mais, 1 ao quadrado dá 1, né? Que vai dar igual a raiz quadrada de 37. Então, 36 mais 37, então, o resultado é esse. Então, a distância entre os pontos do meu exemplo, aí, ó, os pontos A e B, vai dar igual a raiz quadrada de 37. Tá certo? Se você usar uma calculadora, raiz quadrada de 30, você vai calcular, né? De 37, pessoal, vai dar, se nem dá para ver. Espera aí, viu? Vamos ver. Espera aí, calma. Raiz quadrada de 37 deu 6,08 aproximadamente. 6,1. Aproximadamente 6,1. Tá certo? Chique 6 feio. Tá entendido, né? Bom, pessoal, então essa quarta questão é só para fazer isso. A quinta questão, ela é usando o mesmo cálculo que é feito na quarta, você faz a quinta. Porque a quinta questão está pedindo o seguinte, para você calcular o perímetro desse quadrilátero aqui, ó. Quadrilátero, né? 4 pontos A, B, C, D estão formando o desenho quadrilátero. E aí ele quer que você calcule o perímetro. Pergunto,
O que é o perímetro? O que é perímetro? Lembram disso? Pessoal, o perímetro é a soma dos lados. Você vai calcular a distância de A até B usando esse processo. Usando esse mesmo processo aqui que a gente acabou de fazer. Eu calculei a distância de A até B, não foi? Lá você vai calcular também a distância de A até B, só que vai fazer mais 3 cálculos, de B até C, de C até D e de D até A. Vai fechar o quadrilátero. Calculou essas 4 medidas, dessas 4 distâncias, aí você soma todos os 4, porque o perímetro é a soma dos lados de um polígono, no caso polígono, tá bom? Bom, de A até B, como é que calcula de A até B? Vocês entenderam como é que calcula de A até B? Você tem que saber primeiro quais são as coordenadas do ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? X e Y. Coordenada X, coordenada Y. Digam aí, para finalizar. Primeiramente do X, depois do Y. Kelvin? Tainá? Entendi. Pode escolher local de ponto aí. Pessoal, a coordenada do A será o quê? Será do X, 1, 2, 3. 3 de X, né? A coordenada do A é 3 de X e 1, 2, 3 de Y. 3 de X, 3 de Y. Vamos calcular de A até B, né? Aí vocês fazem o resto. Quais são as coordenadas do B? Do X, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Do X, pessoal, será 4, né? 1, 2, 3, 4. Só que como está na parte negativa do X, é menos 4. Então, menos 4 de X. E quantos de Y? De Y, para localizar o B, falta o Y. Vamos lá. 1, 2, né? Então, são 2. 2 positivo, lógico, né? Porque está na parte positiva do Y. Aí você localiza o restante. Primeiro você localiza os pontos, né? Vai ficar mais fácil. Quais são as coordenadas do C? Quanto de X? Aí você olha. Tantos, né? De X e tantos de Y. Tantos de Y. Aqui repare que está na parte negativa do X e negativa do Y, né? Para poder achar as coordenadas do C e do D do mesmo jeito. No D, no caso, né, é o positivo de X, né? Então 1, 2, 3, 4, 4 de X e de Y é quanto? 1, 2, 3, 4, 4 de Y, só que como está negativo é menos 4. 4 de X menos 4 de Y. Né? Bom, você calcula a medida de A até B, a distância, depois calcula a distância de B até C, depois calcula de C até D e de D até A. E soma os 4 resultados. Bom, não tem outra coisa a fazer. Aí está respondida a questão. Aqui eu botei as coordenadas dos dois. Ó. Aqui a distância desses 2 pontos, de A até B, você sabe que é o quadrado da variação do x mais o quadrado da variação no y, não é isso? Então, pessoal, a variação no x, vamos pegar do x, né? 3 é x do A e do B é o menos 4. Né? Ó, dá para fazer direto aqui, ó, sem olhar nem no plano cartesiano. 3 menos menos 4. Lembrem sempre que tem um menos da fórmula, viu? Lembrem-se. Então, 3 menos 4, parênteses, tem que botar parênteses, aí eleva ao quadrado, certo? Aí mais, vamos para a parte do y,
3 menos 2. 3 menos 2 ao quadrado. Pronto. E aqui, né? Vou fazer direto. Menos com menos dá mais. 3 mais 4, 7. 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49, né, pessoal? Que vai dar 49. Mais 3 menos 1, 2. Quer dizer, 3 menos 2, 1. Ao quadrado dá 1. Que vai dar 50. Raiz quadrada de 50. Alguma dúvida? Bom, então tá já o cálculo da distância de A até B. Ou seja, de A até B dá raiz de 50. Raiz de 50. Se você quiser simplificar, pessoal, raiz de 50, o 50 né, 25 vezes 2, né? Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. E o 2 fica preso à raiz. Pronto. Raiz quadrada de 50 é a mesma coisa de 5 vezes raiz quadrada de 2. Se você quiser simplificar, tá bom? Então, essa aqui é a distância de A até B. E aí vocês fazem o resto, tá bom? Então, nossa aula está finalizada. Antes de bater o martelo de finalizar aqui, há alguma dúvida? Eu pergunto para vocês. Está bom, então. Então, pessoal, até semana que vem, viu? E bons estudos aí. Até. Tchau.